Nesta série apocalíptica ilustrada, te convidamos a meditar versículo a versículo. Detalhes importantes são descritos nesse livro e Deus nos preparou para tocarmos as trombetas e anunciarmos a toda a tribo, língua e nação que é chegado o reino dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui mesmo, no início, a gente já tem alguns pontos, né, para comentar, principalmente porque a primeira palavra que surge nesta carta é a palavra revelação, que é a palavra que deu nome à carta, né, de Apocalipse. Exatamente. Né? E muito interessante porque essa palavra Apocalipse, ela significa realmente de revelar, de tirar o véu, o tanto que isso traz para nós já nessa primeira palavrinha, o que traz para nós de ensinamento, quando nós buscamos o Senhor em meditar na Tua Palavra, aos poucos o véu da revelação, né, vai se descortinando, né, e temos acesso à verdadeira palavra revelada através de Jesus Cristo. E essa palavra Apocalipse, no Novo Testamento, ela é mencionada 18 vezes. E 13 vezes ela é citada pelo apóstolo Paulo. Então, nas cartas dele. Isso significa que o quanto que Paulo tinha desta revelação acerca dos últimos dias, tanto que ele fala, né, em suas cartas, revelando mistérios acerca das duas casas de Israel, acerca da transição das alianças, acerca das festas bíblicas, ele que recebeu, ele que foi até o terceiro céu, né, e com certeza de lá ele recebeu instruções, revelações, ele viu coisas inefáveis e ele tentou expor isso em suas cartas, né? Usando essa palavra Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, né? Isso só nessa primeira palavrinha aí já é grande ensinamento pra gente, né? E você quer ver só que interessante, que as pessoas às vezes leem e passam corrido, tá? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Mas olha só, essa ideia aqui era repassada pelos seus servos. Então, por mais que isso foi passado para João, eu creio que exatamente o que o irmão falou se concretizou. Paulo tinha, ele poderia não ter o cenário completo, mas ele tinha essas informações. O cenário das cartas de Paulo, é um apocalipse. Se a gente consegue destrinchar e entender todos os pontos que ele traz, é um apocalipse. Então, quando ele fala essa revelação mostrada para os seus servos, aqui tem meditação. Aqui existe revelação. Porque essas revelações aqui devem ser dadas para mim e para você. E que a gente tem que aprender todos os aspectos desta carta aqui para poder repassar. Para pregar essa mensagem, né? E fazer esse evangelho avançar. Sim, é muito, muito forte essa mensagem. Porque ele está direcionando aos servos, né? No sentido de que eles tenham ciência dessa palavra para que eles profetizem, para que eles propaguem essa palavra, né? Então, nós conectamos. Quando falo servos, eu lembro daquela passagem de Amós 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo
a seus servos, os profetas. E a gente vai ver, né, num discorrer aí do Apocalipse, a figura de duas testemunhas, servos do Senhor, profetizando, né, acerca dessa mensagem do reino nos últimos dias. É tão poderoso isso que faz a gente meditar na palavra aí dia e noite, né? Faz meditar. E exatamente o que diz o versículo 2, né? O que ele atestou pela palavra de Deus? O testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, tudo que João viu foi testemunhado. No caso, assim, é um testemunho presente de Cristo Jesus. E o que nós seremos nos últimos dias? Testemunhas de Cristo. Então, assim, muitos dizem que o espírito de profecia é revelação, por sonhos, por visão. Não. Espírito de profecia é ter o testemunho de Jesus. Esse é o espírito de profecia. Entendeu? Né? Tem outra passagem na palavra que diz, né, que nenhuma revelação deve vir de elucidação ou de interpretação pessoal. Tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Exatamente. Então, o que é o espírito de profecia? Testemunho de Cristo. Se não for testemunhado por Cristo, não é profecia, entende? Pode ser que sim, vamos ter, eu acredito, profetas nos últimos dias, revelando coisas tremendas. Mas se essa pessoa não tiver 100% conectada com o testemunho de Cristo, não é profecia. O versículo 3, então, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, eu ficava pensando assim, ó, o tempo está próximo, mas muitos dos que leram, a maioria das pessoas que leram a palavra de Deus e leram essa carta, muitos talvez entenderam e não viram a concretização de todas essas revelações nas suas vidas. Em um certo ponto, tá? Porque se você estiver esperando essa literalidade acontecer, talvez isso não vá acontecer literalmente como você espera. Por quê? Porque realmente muitas das coisas que estão contidas aqui no Apocalipse é revelação para os últimos tempos da ira. Porém, existe um mistério, tá? Aqui nesse ponto. A gente sabe que o Apocalipse pode ser pessoal para mim e para você. Então, a minha preparação como testemunha é sim internalizar a mensagem que foi direcionada. Por isso essa urgência. A urgência do anjo em revelar é como se Cristo Jesus fosse voltar naquele momento. Entende? Tanto é que os apóstolos, quando a gente vê na carta de Paulo, muitos esperavam Cristo voltar naqueles dias. Né? Essa palavra, porque o tempo está próximo, a palavra original empregada aqui é kairos, que significa, que aponta para o tempo determinado de Deus. Então, e esse tempo determinado de Deus, se nós pegarmos essa palavra e aplicarmos o hebraico, a palavra que nós encontramos é moed, que moed significa tempos determinados de Deus, reuniões solenes, as solenidades, as reuniões que o Senhor demarca com o seu povo, né, para um propósito. E aí nós conseguimos conectar com as festas bíblicas. Tanto é que essa palavra tempo, kairos, ela foi vista no livro de Apocalipse 7 vezes. Olha só que interessante. E as festas fixas são 7. Então a gente percebe que uma única palavrinha, né, já nos conecta para as 7 festas do Senhor, né, os tempos determinados por Deus, e o Senhor tendo essa, que nem você falou, essa urgência de anunciar essa palavra revelada por meio das festas também para os seus servos, para que os servos entendam o propósito do Senhor nos últimos dias. E esse propósito, muito desse propósito é revelado através das festas. Esse versículo 3 aqui, ele é muito interessante, porque ela começa com a palavrinha bem-aventurado, e bem-aventurado também no Apocalipse, feliz, ela é mencionada também 7 vezes. E a palavra profecia
também é mencionada 7 vezes. Então nós temos aí 777, um plano perfeito de Deus anunciado aos seus servos contra o anticristo, contra o 666. Então a gente vê aí, né, a profundidade que existe em cada palavra, né, que foi colocada aqui, anunciada para João, né? Por exemplo, se a gente ficar só nessa palavra bem-aventurado, a gente consegue conectar coisas importantes aqui, porque aponta para os vencedores, aponta para as 9 bem-aventuranças, aponta para Daniel 12:12, onde está escrito bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias, apontando para o reino milenar de Cristo. São palavras assim que nos leva a meditar, nos conecta em muitas profecias. É por isso que o Apocalipse ela tem que ser estudada, tendo a lei e os profetas na mente. Na mente, exatamente. Exatamente. E você vê que interessante, né, irmão? Que a bem-aventurança é dedicada para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Então, assim, não adianta eu só ler, não adianta eu só ouvir, se a gente não estiver guardando isso no coração. Como que a gente pode fazer para guardar essa mensagem no coração? O que o irmão pode me dizer? Guardar no coração é você... Eu conecto com a circuncisão do coração, né? Exato. Porque você vai... essa circuncisão do coração vai fazer com que essa palavra ela venha fluir, venha frutificar. E nós sabemos, né, que a fé sem obras ela é morta. Então, toda essa palavra, essa mensagem do reino, né, quando entra em nosso coração, ela sendo uma terra fértil, com certeza ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai gerar frutos para alimentar outras vidas, né? E uma sementinha que é plantada numa outra terra fértil, com certeza dando mais frutos, a palavra do reino vai sendo propagada e vidas vão sendo alcançadas e a obra do Senhor vai se amplificando, vai alcançando o seu propósito. Muito rico isso, né? Exatamente, irmão. Sabe que tem pessoas que falam, eu já ouvi isso muito, dizer assim, qual é a importância de entender profecia? Qual é a importância de entender esse simbolismo, tudo isso daqui? Eu aceito a Jesus e está tudo certo. Só que assim, eu fico pensando, né, irmão? O mandamento é o seguinte: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Será que a gente está empenhando todo o nosso entendimento em amar o Senhor? Porque muitas das vezes a gente diz que ama o Senhor. É muito fácil. Eu aplicar essas palavras na minha boca e projetar é fácil. O difícil é viver isso, viver esse evangelho. Entende? E a palavra de sabedoria descrita aqui se chama profecia. Por quê? Porque o próprio texto revela, porque o fim está próximo. O tempo, o moede, os tempos determinados estão próximos. Como que eu vou anunciar que o tempo está próximo se eu não sei o que vai acontecer? Como que eu vou anunciar? Entende? Não tem como eu fazer uma anunciação se eu não souber o que descreve a profecia. Você vê bem, aqui está falando de profecia, sendo que o anjo nem tinha falado nada de profecia. O que nos dá a entender de que essas profecias aqui simplesmente é uma revelação um pouco mais aprofundada dos outros profetas. Exatamente. A gente tem que estar inteirado com a palavra de Deus para saber o que é essa revelação. Que revelação que está sendo trazida aqui. Sabe, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, olha só, não me interpretem mal, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse não precisava haver existido. Se você não tiver o livro de Apocalipse, mas tiver em mente os profetas, você sabe tudo o que vai acontecer aqui. Porque não existe ponto sem nó no Apocalipse. O Apocalipse ele faz uma junção de todos os pontos e nos apresenta quem é a igreja, nos apresenta o mistério de Deus, nos apresenta o plano de salvação e nos apresenta as bodas. Nos apresenta todo o pano de fundo descrito nas festas, nos tempos determinados, e nos dá a conclusão disso, com Cristo
e a igreja nas bodas, né? Com Cristo e a igreja naquela grande mesa, né? Naquela grande ceia do Senhor, que é referência à festa dos tabernáculos, que também está descrita aqui, que irá acontecer. Por que o livro de Apocalipse iria trazer uma festa do tabernáculo se a gente não precisasse mais voltar para a lei e entender todos aqueles rituais? Não teria um sentido. Entende? Verdade. Muitos talvez estejam vendo aqui, o irmão começou a falar de festas, começou a falar de 2 casas de Israel, então eles são judaizantes. Não, meus irmãos, a gente tem que entender o que está lá em Hebreus 10:1, que todas aquelas sombras existem uma realidade, a realidade espiritual, a aplicação da lei. Lei significa Torá, não estou falando de 10 mandamentos aqui não, estou falando da Torá completa. A lei veio nos trazer a vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus é o ponto principal. E é nisso que nós temos que estar espelhados. Exatamente. A lei e os profetas já anunciavam, né, o fim. E aí não tem como esquecer aquela passagem de Isaías 46:10, né? Eu posso até ler aqui, para a gente poder entender, porque assim, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, revelação. Mas só que Deus já vem revelando o fim desde o princípio, desde a criação, desde Gênesis 1, nós já temos revelação acerca do fim. Isaías 46, verso 9, diz assim, ó: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo mais, o meu conselho, a minha palavra, será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, o fim anunciado desde o princípio. Exatamente, eu costumo dizer que nós temos a parábola do Gênesis. Muitas pessoas entendem o Gênesis só com ali está contando a criação e está contando a história de Adão e Eva, como que se originou a humanidade ali, Deus criando o mundo. Meu irmão, quanta revelação existe no Gênesis. O Gênesis é uma revelação. O Gênesis é uma Bíblia compilada, exatamente nos mostrando a vontade de Deus. Todos os dias da criação nos remete à história da humanidade até a volta de Cristo. Entende? Então, é perfeito. E é fantástico quando a gente consegue entender isso. Sair um pouco da literalidade da historinha e entender o mistério por detrás daquela carta, por detrás do livro. Quando a gente consegue entender os mistérios de Deus sendo revelado por trás de cada passagem, a gente fica mais maravilhado em conhecer esse Deus. A gente entende que Deus, ele tem um propósito para com seus servos, né? E ele quer anunciar, e ele está anunciando, né, todas as coisas através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é cíclica. Cada passagem, os profetas anunciam, a Torá anuncia coisas acerca deste maravilhoso plano de redenção para a humanidade. É incrível, é maravilhoso. Exatamente. Vamos avançar então no versículo 4, irmão? Eu vou ler aqui para nós e o irmão depois comenta, tá? Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. O anúncio desta mensagem às 7 igrejas, né, da província da Ásia. São as 7 igrejas ali na região, na época, né, da região da Síria. Hoje, o país que envolve aquela região é a Turquia. Mas é muito interessante porque nós começamos a entrar agora, né, fazendo algumas conexões com as 7 igrejas. Uhum. Né? Muitos fazem a associação das 7 igrejas aí de uma maneira histórica. Né? Com tempos históricos, sim. Isso, os tempos históricos, né?
mas eu prefiro averiguar isso de uma maneira de revelar um contexto, um cenário para a igreja como um todo nos últimos dias, né? E começamos a entender porque os 7 Espíritos de Deus, que são aqueles 7 Espíritos que estão citados lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11. Posso ler aqui? Pode. Isaías 11, verso 2, fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, são características imprescindíveis aos servos do Senhor, porque a mensagem é para os servos do Senhor, né? Então, nós como servos precisamos buscar toda essa estrutura, né, no Espírito do Senhor, e nós começamos a ter agora a visão da menorá, né? A presença da menorá, que ela deve ser acesa plenamente nos últimos dias. Entendemos aí a função das 7 igrejas, né? As dificuldades que cada uma passa em sua situação atípica, e entendendo aí que existem 2 que não se acham em falta diante do Senhor, e aí a revelação vai se estendendo, né? Só mencionando aí sobre essas 7 igrejas aí. Não, com certeza. Se a gente for pegar essas 7 igrejas como sendo aquelas propriamente ditas que existiam naquela época, que foi usada como uma representação, a gente perde a revelação. Porque essa revelação ela é dada nos últimos dias, né? As igrejas não são períodos históricos, não. Porque senão a gente não teria ali algumas advertências vindas da parte de Deus para que elas venham a se arrepender, e nós não teríamos também as promessas descritas. Entende? Então, cada parte da igreja, a gente vai entender, a gente vai chegar lá ainda para estudar as igrejas, a gente vai ver quanta revelação que tem destinada para o povo de Deus, destinada para aqueles que em algum momento vão se enquadrar. Eu costumo dizer que a gente se enquadra, em algum momento a gente faz parte de algum daqueles contextos. Em algum momento a gente é morno, em algum momento a gente se deixa se tornar trono de Satanás, e Deus vem e nos dá advertências para que a gente volte para o caminho, né? Ele faz até a conexão com as 10 virgens, né? Que se a gente não conservar o nosso azeite, ele vai nos tirar desse candeeiro, não é? Vai tirar essa luz que brilha em nós. E tudo isso, nada está para bonito, tudo isso é revelação, e a gente vai conseguir estudar esses pontos quando chegar no momento lá. Quando retrata ali da parte de quem era, né? De quem que era, que era e que há de vir. Quem é essa pessoa que é, que era e que há de vir? O que o irmão acredita? Eu acredito que está se referindo aqui, sim, a Cristo Jesus, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Então, esta revelação dada às igrejas vem de Cristo. Por isso que a gente vê no versículo anterior o testemunho de Cristo. A igreja, nesses últimos dias, que vão receber desses 7 espíritos que o irmão já citou, essas igrejas, elas estarão com o testemunho de Cristo. Elas estarão verdadeiramente com o testemunho de Cristo. E quando a gente vai para os 144.000, a gente vê que não existia mentira na boca dele. A palavra que eles sustentavam é verdadeira, fiel e verdadeira. Que é, que era e que há de vir dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel. Palavrinha importante, né? O primogênito dentre os mortos, primogênito, outra palavrinha importante, né? E o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele começa a entrar no santuário, a gente já começa a ver aqui a revelação que o sangue de Cristo, qual é a mensagem, que a morte dele, né, qual é a representação da morte de Cristo por nós, né? Então já começa a trazer aqui que por ele ter morrido pelo seu sangue, ele sim é uma testemunha fiel, né? Que a gente pode internalizar assim, olha,
Eu sei que não é fácil viver nesse mundo, mas nós temos um que, semelhante a nós, sofreu na carne, por tentações, sofreu na carne, mas não pecou, e morreu, e o seu sangue foi derramado por cada um de nós. Sim. E ele testemunha fiel, né? Faz conexão com a Torá fala, né? 2 ou 3 testemunhas. No Apocalipse nós vamos ter a presença de 2 testemunhas, mas o Senhor Jesus, ele se identifica como a verdadeira testemunha fiel, aquela terceira testemunha diante de uma obra tão poderosa nesses últimos dias. E ele fala aqui também que sendo o primogênito, né? Deus enviou, né, o unigênito para morrer, mas depois que ele ressuscita, ele se torna não unigênito mais, ele se torna primogênito dentre muitos filhos adotados, né? Então ele se torna o consegue ver aqui também as primícias, né? Porque ele é o primogênito dos mortos, o primeiro levantado da terra, né? A gente faz a conexão com o grão de trigo que cai na terra e que morrendo ele nasce, né? Nasce aquela árvore frondosa, gerando o quê? Frutos. Então ele é o primogênito a sair da terra, o primeiro grão de trigo que morreu e foi resgatado para a redenção da humanidade. Então é fantástico, realmente. É fantástico essa revelação que o versículo 5 nos traz também. Verdade. Continua ali, né, irmão? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Será que a gente consegue, de fato, dizer Cristo nos libertou dos nossos pecados? O que significa essa expressão, nos libertou dos nossos pecados? Porque, de fato, a gente segue pecando e talvez muitas vezes você que está aí em casa já se perguntou: quando que eu vou conseguir vencer tal provação? Quando que eu vou conseguir vencer tal tentação para realmente ser liberto? A gente consegue entender na palavra de Deus, e muitos outros versículos nos diz que quando a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas. E aquilo que for impossível aos nossos olhos de realizar, isto fez Cristo Jesus por nós. Então, assim, que nós não venhamos mais andar a pecar deliberadamente, mas que andemos em novidade de espírito. Por quê? Porque nós temos da parte do Pai, no lugar santíssimo, o quê? Um intercessor, um advogado. Por sofrer na carne tantas tentações como nós sofremos, ele intercede por nós naquilo que não for capaz de acontecer, aquilo que a gente não consegue vencer, né? Então, por isso que a gente tem que andar em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Por isso que os 10 mandamentos gravados na pedra não nos servem mais. Os 10 mandamentos têm que estar internalizados aqui dentro do coração. Porque a novidade de andar no Espírito não significa que a gente não vai errar, mas significa que a gente estará consoante com a palavra de Deus, nos policiando todos os dias. A gente vai estar unidos na palavra, unidos na verdade, sabendo que Cristo morreu pelo nosso pecado e sabendo que agora, como nós, como novas criaturas, nós devemos andar em caminhos retos, em caminhos justos e caminhos dignos. Essa é a verdade. E essa figura, né, olhar para Cristo como um sumo sacerdote, né, na região celestial, expiando os nossos pecados, enquanto ele não volta, ele está fazendo essa função, realizando essa função, que desde quando ele ascendeu aos céus, ele está cumprindo essa função de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus. Exatamente, louvado seja Deus. O versículo ainda diz, né, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Agora, esse texto aqui, reino e sacerdote, isso é concreto nos dias de hoje ou irá se concretizar ainda? Eu acredito num duplo sentido, meu irmão. Eu vejo aqui um duplo sentido. Nós devemos fazer, a palavra de Deus é ampla em dizer que nós devemos fazer o reino de Cristo avançar nos dias de hoje.
Devemos ser sacerdotes. Porque se Cristo é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes aqui na terra. Se estamos andando consoante com a palavra, tendo o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, unidos juntamente conosco, se estamos andando no mesmo entendimento, sendo o corpo de Cristo, então somos sacerdotes. O que um sacerdote faz, meu irmão? O sacerdote, ele simplesmente administra o reino. O sacerdote era aquele que fazia toda a função do santuário. Entende? O sacerdote praticamente é como se ele ouvisse os filhos de Deus, os filhos de Israel, e cumprisse aquela missão que era de aproximar aquela pessoa de Cristo. Então, a nossa função hoje, a gente sabe que não é mais aquela literalidade. Ser sacerdote hoje é pregar a palavra de Deus. Ser sacerdote hoje é internalizar e viver como se Cristo estivesse em nós. Ora, é muito fácil nós dizermos, eu sou o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo, um corpo corrompido ou um corpo transformado? Então a gente tem que meditar. Sem função, né? Um membro sem função nenhuma. Não. Exatamente. A gente tem que andar em semelhança de Cristo. De fato, iremos errar, a gente sabe disso e por isso temos um advogado junto ao Pai. Mas devemos andar em semelhança a Cristo. Devemos andar em santidade. Procurar e buscar a santidade. Buscar a santidade todos os dias, negando os desejos da carne. Porque nós somos espelhos para o mundo. Se o mundo não ver Cristo em nós, é vã a minha pregação, é vã a tua pregação. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Exatamente. E aí existem diversas linhas de pensamentos acerca da volta de Cristo, né? Todo olho verá, e como que é isso, né? Existe uma discussão grande acerca de diversas linhas de pensamentos, né? Mas a palavra está bem clara aqui, né? De que todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então todos verão. Tem coisas que a gente não discute, só aceita. Exato. Está escrito amém. Está escrito amém, entendeu? E olha só que interessante. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu acredito que não todas, porque as 12 tribos não se lamentarão. As 12 tribos se regozijarão com Cristo Jesus. Porque é uma promessa de unificação, né, irmão? Para aquele que entende sobre as duas casas de Israel, não é só gentil que está sendo levantado nos últimos dias. Não, a promessa é de um povo. Não podemos excluir aquilo que Deus determinou desde a antiguidade, que era um povo eleito, né? Um povo separado, um povo santo. Não estamos aqui, volto a dizer, não estamos aqui judaizando ninguém. Não é judeu aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente. Inclusive, esse tema está em uma das cartas das igrejas, né? Aquele que se diz judeu e não é. Então, aqui existe sabedoria. Sabedoria do povo de Deus é se encontrar e enxertado na boa oliveira. Assim como diz o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele traz, a gente vai ter a oportunidade, eu acredito, de estudar esse livro, ele traz uma clareza a respeito desse ponto, trazendo também, nos fazendo conexão com Amós, nos fazendo conexão com Joel, nos fazendo conexão com outros profetas, Oséias principalmente, né, que nos traz esta revelação de Cristo a respeito de um povo unificado, o verdadeiro remanescente. Amém. É isso mesmo. A gente acabou de ler, né, no verso anterior sobre reino e sacerdócio, e apontando aí para a ordem de Melquisedeque, né? E é só a gente realizar algumas conexões, não precisa tantas conexões. É só olhar para Hebreus 8, verso 8, e voltar um pouquinho, porque ele está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V de Jeremias 31, da nova aliança. A gente sabe que a nova aliança envolve, né, a obra de Cristo na cruz de unificar, né,
a casa de Israel, casa de Judá. E aí a gente faz lindas conexões, porque a nova aliança aponta para os servos do Senhor, né, o corpo de Cristo, né, e a ordem de Melquisedeque. Mensagem É verdade. maravilhosa. Não, essa mensagem é maravilhosa. Então, olha o que diz no versículo 8, irmão. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, assim, a vontade de Deus é se revelar ao ser humano. E isso ele vai fazer quando, irmão? Na festa dos tabernáculos, quando se concretizar, quando a igreja estiver reunida para aquele grande banquete. Por isso que diz, tem versículo que diz, né, que conheçamos e avançamos em conhecer o Senhor. Deus quer se apresentar para nós como esse sumo sacerdote. Ele quer apresentar o seu filho e nos mostrar assim, ó, foi por causa de você que eu enviei esse filho. Tá? E por causa dele que esse plano foi desenhado, para que hoje a gente possa estar aproximado novamente na vontade do Pai. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aqui João ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele, nesse ambiente de cárcere, se é que a gente pode dizer assim, ele recebeu iluminação da verdade, ele foi arrebatado em espírito e teve o privilégio de ver o desfecho de todas as coisas, né? O Apocalipse ele trata muito da última semana, do profeta Daniel, os últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus. E ele, por causa da perseguição, Deus o presenteia com essas verdades. E de fato, nós podemos ver na vida até mesmo do apóstolo Paulo, que quase todas as suas cartas ele escreveu quando estava preso. Então, num ambiente de perseguição, de luta, Deus vem e manifesta a sua graça, né? O poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Então, nesse ambiente, João ele foi presenteado com essas revelações tremendas e, de fato, nós precisamos compreender essas verdades conectando com todo o Antigo Testamento. Apocalipse, como o irmão Wagner falou no início, ele é muito simbólico e os seus símbolos, digamos assim, 99% estão conectados com a lei, com os salmos, com os profetas, e nós precisamos pegar esses acontecimentos e pedir discernimento para que possamos entender o que está por vir. E vai ser um tempo maravilhoso, né, de revelação da palavra. Nos tempos atuais que estamos vivendo, a palavra de Deus está sendo muito perseguida. E é exatamente nesse ambiente de apostasia que Deus vai se revelar para aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, nos encher da verdade, termos comunhão uns com os outros, ainda que à distância. Eu não creio que Deus planejou isso aqui do nada. Na sua presciência, ele já sabia que nesse tempo do fim nós teríamos essas conexões via internet e nós podemos sim ter comunhão à distância. Eu já comecei isso com o irmão Wagner. Apóstolo Paulo, por exemplo, ele nunca viu os irmãos pessoalmente da igreja de Colossos. Epáfras, que foi o seu porta-voz, se é que a gente pode dizer assim. E apóstolo Paulo, mesmo assim, através das cartas, tinha comunhão com eles. E da mesma forma, aqui à distância, nós podemos ter comunhão. E o apóstolo João, por causa, vou falar de novo, por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, ele estava numa situação muito complicada, muito difícil do lado de fora, mas é como o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, esse espinho na carne eu não vou tirar de você, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí a minha graça se manifesta, aí você é forte. Então, quanto mais perseguição, mais revelação da palavra nós vamos ter, com certeza. Então, possamos ser valentes pela verdade, que Deus vai se revelando a nós cada vez mais, e que nós possamos ter o privilégio e também a responsabilidade de anunciar exatamente como está escrito. Assim como ele falou para Ezequiel: Ezequiel, fala
quer deixem de ouvir, ou quer ouça, fala. Sim. Fala o que eu estou te mandando. E é exatamente o que acontece em Apocalipse, né? Em Ezequiel, eu não lembro do capítulo, não sei se é capítulo 2 ou 3, ele come o livrinho, João também come o livrinho. E Jesus fala para João, é necessário que profetizeis novamente. Então, esse é o tempo de nos prepararmos pela palavra, pelas orações, para que possamos receber iluminação da verdade. Amém. Amém? Glória a Deus. Interessante, né? Porque são palavras importantes que nós precisamos meditar. Você vê palavras-chave aqui, né? Companheiro de vocês no sofrimento, né? E estamos sendo rodeados por uma nuvem de doutrinas que pregam totalmente coisas que são contrárias do que as Escrituras apresentam para nós, né? Ele também fala com relação à mensagem do reino, né? O tanto que nós precisamos resgatar a verdadeira e genuína mensagem do reino, que tanto, né, Jesus veio ao mundo, né, para apregoar e transmitir essa mensagem no coração dos discípulos. E também com relação à perseverança, não tem como a gente deixar de meditar, né, fixar naquele verso de Mateus 24, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, é uma batalha, é uma luta. Primeiramente, uma batalha interna, né? Dentro de nós aqui. Diariamente nós precisamos batalhar para que possamos perseverar numa batalha, primeiramente interna, ter esse domínio próprio, esse controle, né? Aperfeiçoar em nós o fruto do Espírito, né? E esse aperfeiçoamento tão necessário para que possamos batalhar aquilo que está diante de nós. E novamente aqui é a palavra testemunho. Testemunho. Né? Já no primeiro capítulo aqui a gente já percebe Jesus se identificando como testemunha fiel e verdadeira, né? E a mensagem sendo transmitida aos seus servos, como testemunhas de Cristo. Isso é muito valioso, né? Para a gente poder estar meditando. Estava pesquisando aqui e eu me deparei com um versículo lá no capítulo 11 de Hebreus, tá? 11 de Hebreus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos outros profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova de escárnio, açoite, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinando, usaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados foram, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só, quando que a gente vai estar pronto para dizer assim, ó, o mundo, ele não é digno de mim? Olha só que palavra, né? Homens do qual o mundo não era digno deles. Mas o que eles tiveram aqui? A semelhança de João. Eles tiveram um templo bacana, um terno bonito, um carrão para rodar, banquete, restaurante pago, tudo pago? Não. Olha o sofrimento que eles enfrentaram. Se você meditar na palavra de Deus, em toda a palavra, todo profeta propriamente dito que recebeu mensagens de Deus passaram por sofrimento.
sofrimentos na pele. Não existe teoria de prosperidade aqui. Eu não vejo. Vocês conseguem enxergar? Eu não vejo, irmãos. Eu não vejo. Desculpa, mas é a importância que esse texto nos traz. E a gente está falando de um versículo somente, mas a comparação com a Bíblia. Exato, exatamente. A gente percebe, né, que as doutrinas que a gente vem ouvindo, né, que estão ao nosso redor, tem o propósito de enfraquecer o povo, né? Desconstruindo, principalmente no homem, né, a identidade de um sacerdote, exercer o seu sacerdócio dentro da casa, dentro da família. E uma das coisas que o Senhor está resgatando, né, restaurando, é o sacerdócio do homem dentro da casa, da família. E ele, como sacerdote do lar, transmitir o genuíno evangelho para aqueles que moram com ele, que estão debaixo, né, da proteção sacerdotal do homem. Então, ele precisa transmitir isso, né, para a esposa, para os filhos, essa mensagem, porque os filhos, né, é a geração que vai presenciar e testemunhar todos esses eventos escatológicos aí. Então, eu creio nessa restauração. Amém. Testemunho, essa palavra testemunho, a raiz dela é mártir, né? Estarmos dispostos, se possível for, a dar nossa própria vida por amor a Cristo, né? Hoje nós podemos dizer, como Pedro disse antes da perseguição, que estamos prontos para dar nossa vida. Mas quando vier a perseguição, será que estaremos de fato prontos? Pedro, ele ficou pronto depois da ressurreição de Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali sim, ele foi capacitado sobrenaturalmente para poder dar sua vida por amor a Cristo. Sim. Mas na palavra de Deus está escrito que haverá um último derramado do Espírito que vai nos capacitar para suportarmos uma tribulação até mesmo maior do que os apóstolos sofreram. Então, nós estamos buscando agora. Deus, ele não derrama água para qualquer um. Não. Ele derrama água para os sedentos. Então, esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, que o apóstolo Paulo fala. Nós devemos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Se nós aprendermos a remir o tempo, aproveitarmos esse tempo que nós temos de possibilidades de se encher da palavra, esse azeite vai fazer com que nós suportemos, né, tudo que virá. E, com certeza, cheios da palavra, aí o Espírito vem, vai derramar chuva sobre nós. E as outras 5 virgens que não terão azeite de reserva, porque no período da paz, se é que a gente pode dizer assim, não se encheram, na verdade, não buscaram o Senhor, elas não vão suportar. Então, a palavra de Deus sempre nos diz, né? Sempre nos prepara. O Senhor Jesus sempre ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele falou acerca do outro Consolador, né? Ele vai anunciar para você, te direcionar para as coisas que vão acontecer. Em Amós 3 está dizendo lá, Deus não fará nada sem antes avisar para os seus servos, os profetas. Então, essa palavra de Deus está aqui, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Nos enchendo da verdade, porque as oportunidades vão começar a aparecer. E quando elas aparecerem, que nós possamos transbordar, né, o poder de Deus. Né? Ó, o próximo versículo, tá ali o versículo 10, tá? Aqui a gente já conseguiu vencer o versículo 9. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu vou deixar aqui o irmão Ricardo falar um pouquinho aqui, porque para quem não entende das festas, para quem não entende de todo acontecimento passado que serve como sombra para nós, pode passar desapercebido. Mas esse texto, ele nos traz uma revelação tremenda. Irmão Ricardo, discorre para nós aí. Amém. A palavra aqui, dia do Senhor, ele está apontando para o grande dia da expiação, que é uma das 7 festas fixas do Senhor sobre o seu povo. E a gente percebe no decorrer das Escrituras, principalmente nos profetas do Antigo Testamento, essa palavra dia do Senhor, ou então dia do juízo, ou simplesmente
naquele dia, né? E a gente percebe que o dia da expiação é uma das festas. A gente também associa as festas com a palavrinha Moed. E Moed significa reunião solene, dia sagrado, tempo determinado. E mais uma vez aqui, se nós aprofundarmos um pouquinho no estudo da palavrinha Moed, a gente percebe que esse finalzinho ed, né, no hebraico significa testemunhas, ou seja, são mensagens do Senhor, né, que estão lá fixadas nas sombras das festas fixas, que Deus planejou especialmente para revelar aos seus servos, os profetas, também testemunhas do Senhor nos últimos dias. Então, é um tesouro escondido que os escolhidos são capazes de encontrar. Então, isso é muito valioso. E o dia da expiação é o dia mais importante, porque ele aponta para a volta do nosso Senhor Jesus, né? Nós podemos pegar aqui algumas passagens bem importantes que falam acerca, né, do dia do Senhor, do dia da expiação. Por exemplo, Joel 2, né? Tocai a trombeta em Sião. E a gente verifica aqui, né, em Apocalipse 1:10, que no dia do Senhor, João foi arrebatado e ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Então, nós começamos a associar aí com a trombeta do Senhor, né, no dia da expiação. E Joel 2 é muito importante, porque ele trata acerca desses últimos dias, né? Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no seu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E no verso 15 de Joel 2 vai estar escrito assim: convocai reunião solene, ou seja, está associando com o dia da expiação. Eu poderia trazer aqui outros versículos, né, mas eu vou deixar para o Wagner Nunes, para você também, mas eu só queria enfatizar mais uma passagem muito interessante, que está em Isaías 4. Está escrito assim: naquele dia, ou seja, no dia da expiação, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida, nossas roupas, apenas case-se conosco. E livre-nos da vergonha de sermos solteiras, né? E aí a gente vê as expressões nesse capítulo 4 aqui, de fruto da terra, importante, né, essa menção fruto da terra, porque aponta para as primícias do Senhor, que são santos, a igreja, né, que serão chamados santos, todos os inscritos, né, para viver em Jerusalém. E essa mensagem inscritos a gente associa com o livro da vida, né, e também as expressões de lavar e tirar as impurezas das mulheres, né, dessas 7 mulheres, através de um espírito de julgamento, e a gente começa a associar com o tribunal de Cristo, levando ainda ao abrigo, refúgio, esconderijo, né, apontando aí acerca do cuidado que o Senhor vai ter nos últimos dias, no caminho do deserto, naquele último êxodo. Então, a gente encontra aqui nos profetas passagens riquíssimas para o aprendizado para cada um de nós aí. Existe uma discussão que as igrejas levantam, não, ele foi achado no dia do Senhor, e muitos dizem, não, ele foi achado então no sábado. Ou tem uns que dizem, ele foi achado no domingo, né? Por quê? Porque não entende o contexto da explicação de Apocalipse. O tempo inteiro o anjo está trazendo João para compreender o santuário. O tempo inteiro, e o capítulo 1, ele é fantástico por isso. Ele simplesmente nos introduz no santuário. Ele quer nos trazer, ó, vem cá, tudo que eu vou mostrar para você agora, João, tu consegue enxergar no lugar santo. Tá ali, ó, o castiçal, a menorá, né? Começa a enxergar esses pontos aqui.
E aí ele nos traz para a grande trombeta. Então, assim, errando, as igrejas, de certo modo, acertam. Vocês vão entender que eu vou colocar aqui, tá? Por quê? Porque eles dizem, não, isso é no sábado e tal. Realmente seria um Shabá, mas não é um Shabá de dia de semana, sim de uma reunião solene. O que o anjo está dizendo para João é o seguinte: João, lembra daquela festa solene que nós tínhamos, onde se tocava uma grande trombeta? Então, mentaliza agora, João. Tudo que eu vou te falar é referente à realidade daquela sombra. Você vê que fantástico, que tremendo é isso. O que mais importa é a revelação do que o anjo estava trazendo. O que ele está trazendo não para João, é para nós. Essa mensagem é para nós. É para a igreja nos últimos dias. Menciona também, eu me lembro, com relação ao ano do jubileu, em que era soado uma trombeta vibrante, bem longa, né? E acontecia a libertação, né, de todo o povo. E aqui Jesus falou, uma grande voz como de trombeta. Né? E nós vamos aprender aqui no decorrer da leitura que essa trombeta são vozes, a anunciação. E no soar da última trombeta, na trombeta do jubileu, haverá sim, de fato, a libertação, né, da terra, fazendo uma alusão ao milênio, né, que está para chegar. É muito interessante, né? Jesus ele mencionou aqui o dia da expiação, uma voz como de trombeta, nos fazendo lembrar, né, desse ano do jubileu, em que há a verdadeira libertação, né, que é o ano aceitável do Senhor, e ao mesmo tempo também o dia da vingança dele contra os seus adversários. É muito interessante porque aqui João, ele em espírito, ele está vendo o arrebatamento e ele está vendo esse dia glorioso do Senhor, em que ele vai de fato glorificar a todos os justos, os que morreram em Cristo ressuscitando primeiro e os que estiverem vivos transformados, e aí sim a igreja completa, né, as duas casas de Israel, conforme está em Ezequiel 37, uma só vara na mão dele, nunca mais se dividirão em dois povos. Né? Então ali alcançamos a estatura de varão perfeito. Então só esse versículo aqui nos revela muitas verdades. É verdade. Então, de fato, dá para entender que Apocalipse fala demais acerca da última semana de Daniel, e propriamente dito, a volta de Jesus e o que vai suceder